Muito bem, pessoal, então vamos lá, olha só. O Internacional, mais uma vez, fez fiasco. Deu vexame. Marcão empatou com o Fluminense. O que importa é o resultado final. O Inter, mais uma vez, está eliminado de uma competição nacional nas oitavas de final. E olha que o Fluminense nem é lá essas coisas, não, com todo respeito ao time das Laranjeiras, mas, cara, pelo amor de Deus, né? Time absolutamente comum na minha avaliação. O Inter conseguiu empatar com o Fluminense lá no Maracanã, já havia perdido no Beira-Rio, e ficar fora mais uma vez de uma etapa importante que é as quartas de final da Copa do Brasil. Que coisa lamentável, hein? E aí tu escutando as entrevistas tanto do Roger como do José Olavo Bisol, após o vexame, após a eliminação, a gente entende por que o Inter tá mergulhado nessa draga. São falas totalmente desconectas da realidade. Ninguém assume a responsabilidade de uma forma com que o torcedor fique tranquilo que algo vai mudar ali na frente, porque não vai mudar ali na frente. Os erros se sucedem. Essa gestão é marcada por trabalhos horrorosos, por participações em competições realmente lamentáveis, por fiascos inaceitáveis. E ontem, mais uma vez, nós ficamos fora de uma competição nacional porque nos faltou qualidade, nos faltou ambição para o técnico, faltou culhão para o técnico, faltou competência para os dirigentes contratarem jogadores com mais qualidade. Isso tudo é um processo que está sendo feito, não é de hoje, e que está apequenando o Esporte Clube Internacional. E nas entrevistas ontem o Bisol e o Roger meio que transferiram as responsabilidades, tá? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou trazer para vocês o que falou o Roger. Uma das falas do Roger me chamou bastante atenção, tá? Vamos lá. Abre aspas para o técnico Roger Machado. Penso que erros individuais sempre custam caro. E aí talvez ele viu que pegou, né, meio mal essa... E nessa mesma resposta ele falou o seguinte, né? Ele falou o seguinte: mas não coloco a culpa individualmente nos atletas. Como assim? Tu fala que os erros individuais custam caro. E realmente custam. O erro do teu bruxinho ontem, o Ronaldo, custou o gol do Fluminense, do Canóbio, tá? E eu concordo contigo. Os erros individuais custam caro. Aí depois ele fala que não, mas não quer colocar a culpa nos atletas. Não, tu já colocou. Quando tu fala isso, tu já coloca. E mais, quando tu tira o Ronaldo, tu admite que a culpa foi do Ronaldo e acabou queimando ou não o jogador, enfim. O pessoal pode até discordar de mim, mas acabou tirando o jogador e que saiu indignado. Tá tudo certo. O Roger meio que terceiriza, coloca na conta dos jogadores. E aí quando é perguntado sobre os reforços que ele teria avalizado, né, ele fala o seguinte, abre aspas: os atletas que eu não indiquei foram aprovados pela comissão técnica. Afirmou, sinalizando que todas as contratações passaram por avaliação interna antes de serem efetivadas. Quer dizer o seguinte, os atletas que ele não indicou, né, ele indicou o Ronaldo, o Ramon, os que ele não indicou, ele deu o aval. Então ele é realmente responsável também. Como a gente já falou aqui várias vezes. O Roger avalizou os caras. Não pode chorar que os caras são ruins. Ele confirmou na entrevista ontem. E aí vem o seu José Olavo Bisol depois da entrevista, né? Eu garanto o Roger Machado, ele é um grande técnico, eu tenho total confiança na minha comissão técnica e tal. Vocês foram incompetentes. Vocês foram incompetentes na hora da montagem do grupo. Entregaram jogadores, mas não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, valorizem a categoria de base. Ontem não era pro Ronaldo ter entrado. Era pro Luiz Otávio, que é da base do clube, que joga mais do que o Ronaldo, tá? Ter entrado. Se vocês não têm dinheiro, o Inter não tem dinheiro, não tragam um monte de jogador insuficiente para depois ter que dispensar ou emprestar, como está acontecendo agora, e pagar um mico gigante. Tá? Casos do Ramon, do Kaique Rocha, do Diego Rosa, entre outros. Logo ali na frente, talvez, do Ronaldo. É inaceitável que não tenhamos política de futebol num clube do tamanho do Esporte Clube Internacional. É inaceitável. E essa eliminação, primeiramente, é claro, eu coloco nas costas do presidente Alessandro Barcelos, a responsabilidade do presidente Alessandro Barcelos, depois da sua direção incompetente, tá?
Por óbvio, passa pelo Roger Machado, pelas suas escolhas e pela falta de objetividade no trabalho do Roger, falta de culhão, falta de estofo, falta não sei do... Cara, me faltam até elementos aqui pra falar. Argumentos, adjetivos. E depois passa pela fraca qualidade do grupo do Inter. Alguns medalhões se escondem, não jogam absolutamente nada mais. Casos do Bernabei, do Alan Patrick. Olha o jeito que o Alan Patrick bateu na bola aquele pênalti ontem. É sacanagem, hein? E eu não vou nem contar aqui Borré e Ener Valencia, que são os caras que ganham 3 milhões mais de 3 milhões por mês e não resolvem. Tá? Aí o Roger deixa no banco, né? Aí entra o Ricardo Matias no segundo tempo, não fez nada demais também, mas fez muito mais do que o Ener Valencia e o Borré, talvez, nos últimos 10 jogos. É brincadeira. É um conjunto de erros. E antes de eu finalizar, eu não poderia esquecer dele. O presidente Alessandro Barcelos. Aonde está o presidente Alessandro Barcelos, que ontem não veio dar entrevista? É nessa hora, presidente, que a gente coloca a cara, o presidente do clube tem que colocar a cara. É de sua responsabilidade o que anda acontecendo com o Inter. Mais uma vez. Mais uma vez. E agora, vão esperar até o jogo com o Flamengo. Podem ter certeza que se não for bem contra o Flamengo, o Roger dura só mais 2 semanas. E a tendência é que isso aconteça. É uma falta de convicção, é uma falta de política de futebol incrível. Já disse aqui, deu pro Roger Machado e não tira mais nada desse grupo. Mas essa direção, esses incompetentes também não poderiam ficar lá. Teriam que ter novos dirigentes, uma nova comissão técnica, um corpo diretivo. Mas a gente sabe que não vai mudar nada. Vai continuar na mesma confraria de sempre. E aí quem sofre é o torcedor do Inter. Pobre torcedor do Inter, né? A gente realmente passa ano, entra ano, sai ano e a gente continua nessa draga. Talvez até o final de 2026. E será que teremos depois alguma esperança?